ou achamos que está errado. Oh, nós queremos estar na árvore da vida, Senhor, tocando em Ti, seguindo o dispensar do Espírito, Senhor. Vem e fala ao nosso coração. Oh, Senhor Jesus, nós chegamos à mensagem 2 do alimento diário e hoje nós vamos focar nas duas visões, visão da escada e a visão dos 4 seres viventes. E amanhã nós vamos prosseguir falando sobre o tempo. Senhor Jesus, a visão da escada, ela foi mostrado primeiro ao patriarca Jacó, no capítulo 28 de Gênesis. Jacó, ele estava fugindo do seu irmão e estava seguindo para Mesopotâmia. Vamos ler a partir do 10, fala: Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Até aqui. Jacó, ele estava fugindo, estava numa situação de incerteza, de insegurança, e fez de uma pedra o travesseiro, dormindo no relento. E ali o Senhor fala com ele em sonho. Ele viu uma escada. Olha só. Eis o sonho, né? Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Mas o que marca a Jacó foi o que Deus falou para ele. Ele viu a escada.
viu que anjos subiam e desciam. Mas o que mexeu com ele foi o que Deus falou. E certamente ele guardou aquilo no seu coração, porque ele se tornou o terceiro patriarca. Até então, o avô dele, Abraão, o pai, Isaque, eram os dois patriarcas. Mas depois, o Senhor se autodenomina que ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa família, ela se tornou a família cujo Deus do universo falou: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós não podemos deixar isso de qualquer maneira. Mas, em meio a uma sociedade totalmente idólatra, o Senhor chamou Abraão. Sai da tua parentela, sai de Ur dos caldeus e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, essa foi a visão que o Senhor deu lá aos patriarcas. Mas eu gostaria de focar a percepção que o Senhor nos dá a partir dessa visão. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Logo, que o Senhor Jesus, ele começou o seu ministério, um dos seus discípulos, chamado Filipe, ele vai e chama a Natanael. E ele fala: Natanael, nós encontramos o Messias. E falou quem era, que era Jesus, o Nazareno. Sabe o que Natanael falou? Vamos ver João 1,46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Nós precisamos ter essa coragem. Eu encontrei a Deus. A pessoa pode falar qualquer coisa, você fala: vem e vê. Olha só, no versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Irmãos, o que é isso? Aqui o Senhor estava falando que Natanael era uma pessoa sem dolo.
na Bíblia são poucas pessoas que Deus fala isso. Jó, Deus falou isso de Jó. Aqui, o Senhor Jesus fala de Natanael. E aí, Natanael, ele, olha só, 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Ele tinha acabado de falar, pode sair alguma coisa de Nazaré? Aí o próprio Senhor, depois de fazer um elogio, ele falou, espera aí, eu nunca te vi, você nunca me viu. De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Irmãos, João, ele não narra detalhes, mas o que ele estava fazendo debaixo da figueira, certamente era uma coisa tão íntima. Eu imagino ele orando, eu imagino ele clamando pelo Messias. E ele levou um susto, porque ele estava sozinho, ele tinha certeza que estava sozinho, e ele tinha certeza do que ele disse ali debaixo da figueira, que é um símbolo de Israel. Aliás, eu nunca tinha visto figueira tão grande. Eu vi figueira em Israel do tamanho de uma jaqueira, grande. É impressionante. A gente está acostumado a ver aqui as figueiras, quase que um arbusto. Eu fiquei impressionado com as figueiras de lá. 49. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós acabamos de ler no Antigo Testamento a visão. Aqui, o Senhor falou para os discípulos, vocês conhecem a visão do patriarca Jacó. Vocês sabem que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Eu sou aquela escada. Mais à frente, em João 14, o Senhor fala que Ele é o caminho, que é a verdade e a vida. Irmãos, nós precisamos tomar isso como a nossa experiência. Para que serve uma escada, irmãos? Nós acabamos de subir uma. É para chegarmos a um lugar mais alto. O Senhor é que é essa escada. É Ele que nos
revela a sua palavra. Por isso nós acabamos de emergir na palavra, que não é a letra. Nós precisamos encontrar Cristo. Ao ler a Bíblia, nós precisamos primeiro orar: Senhor, me revele a tua palavra. Nós temos que ter um coração de servo, um coração submisso ao falar do Senhor. Aí sim, Ele vai nos revelar. Senhor Jesus, vamos então para a segunda visão. A segunda visão é a visão que Ezequiel teve. Vamos abrir no profeta Ezequiel. Fica logo depois de Isaías e Jeremias. Vamos ler a partir do 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo e a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como um metal brilhante que saía no meio do fogo. Do meio dessa nuvem, saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. E suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. E estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rostos de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Não se viravam e quando iam. O aspecto dos seus seres viventes era como carvão em brasa, semelhança de tochas.
o fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Irmãos, é difícil de entender com a nossa lógica humana esses 4 seres viventes. Por quê? Fala que eles andavam sempre para frente. Ou seja, eles não andavam de ré. Tinham 4 asas. Com 2 eles voavam e elas eram unidas, as 4 asas. Quer dizer, a dos 4 seres viventes. E tinham rostos de homem, de boi, de leão e de águia. E eles zigue-zagueavam em meio a fogo e relâmpagos. Se a gente tentar entender com a lógica humana, nós não vamos entender muita coisa. Mas isso não está na nossa dimensão. Aqui fala que foram visões de Deus. Mas a pergunta é: o que o Senhor quer nos dizer com isso? Primeira coisa, vocês repararam que tem um representante dos 4 grupos da criação? O que dos seres viventes criados lá em Gênesis, grupos distintos, o que não estão representados aqui? Os peixes e os répteis. A palavra fala que no novo céu e na nova terra não haverá mar. Então, exclui os peixes. E os répteis. Qual o principal representante dos répteis? A serpente. Mas interessante é que ele pega um representante dos animais domésticos, o boi. Nós já vimos que o boi representa o servo. Ele, além de trabalhar, puxar carga, carregar carga, quando ele morre, ele ainda alimenta o seu senhor. Nós vimos, a águia. A águia representa as aves, mas quantas aves existem? Galinha, pombo, passarinho. A águia, ela está sempre nas alturas. E ela, como nenhum outro, aprende
desde cedo a aproveitar as correntes. Ela não faz o esforço para voar, ela aproveita as correntes de ar. Nós vimos, né, o leão representando os animais selváticos. Existem inúmeros animais selváticos, mas ele é chamado o rei da selva. Ou seja, ele impõe respeito. Ele representa a autoridade. E o homem, que é o único ser vivente, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos os animais, por mais simples que sejam, eles têm um corpo e têm uma alma. Por exemplo, você sabe, pela alma, que é mente, vontade e emoção, se um cachorro está alegre ou está triste. É só olhar o rabo dele, né? Se ele está balançando o rabo, você sabe que ele está alegre. Ele tem memória, ele pensa, ele reconhece pessoas. Ele gosta de um e tem birra do outro. Mas o homem, ele não tem apenas um corpo e uma alma. Quando nascemos, na realidade, o nosso espírito está amortecido. Mas, quando a pessoa crê, nós somos feitos filhos de Deus. E Deus é Espírito. É por isso que nós somos diferentes de todos os demais criaturas de Deus. Nós fomos criados como um vaso, como uma luva. O importante é o que está dentro do vaso. O importante é o que está dentro da luva. Senhor Jesus. Esses animais, eles também representam o povo de Deus. Nós vimos que os 4 evangelhos, eles retratam o Senhor Jesus, Mateus como leão, como rei, Marcos como boi, como servo, Lucas como homem, né? A águia como o próprio Deus. É o Evangelho de João. Né? Lucas, homem, né? E João mostrava que o Senhor Jesus era o próprio Deus. Agora, nós estamos vendo não apenas o Evangelho de João, mas estamos vendo os escritos de João. Em Apocalipse, capítulo 4, fala 4:1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma
porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. No trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente, semelhante ao leão, o segundo, semelhante ao novilho, ao terceiro, tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui temos novamente a visão celestial. João, ele subiu, foi chamado com uma voz de trombeta: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E aí ele achou em espírito, nos céus, diante do trono de Deus. E lá estava novamente esses 4 seres viventes. Mas tem algo a mais. Aqui tem 24 anciãos vestidos de branco e com coroas. Quem são esses 24 anciãos? Eu quero chamar a atenção aqui que eles
estavam com a coroa. Mas o que eles fizeram com a coroa? Eles tiraram a coroa. Nós já lemos em Hebreus que o mundo que há de vir não será governado por anjos. Mas o mundo atual é governado por anjos? Sim. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Nós somos advertidos em Efésios que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas sim contra o quê? Principados e potestades. Por que 24? 12 é o nome completo. 12 horas da noite, 12 horas do dia, 12 meses no ano. Apocalipse 12, capítulo 12, fala que na rebelião de Satanás, 1/3 dos anjos caíram, foram arrastados naquela rebelião. Ou seja, era para entrar aqui 36 anciãos. Mas apenas 24 vão renunciar à sua autoridade. Vocês acham que o diabo e seus anjos vão entregar a sua autoridade assim, sem mais nem menos? Não. Vai ter que ter luta. Só que nessa luta, Deus não pode intervir diretamente, porque como Criador, Ele é infinitamente mais poderoso do que os anjos. Ele poderia ser chamado de covarde se ele fosse julgar, condenar e executar. Por isso, os anjos caídos, eles foram apenas julgados e condenados. A execução está por vir. Quem é que vai executar? Será Miguel? Não. Miguel é o maior dos anjos. Mas ele é o maior dos anjos que ficaram com o Senhor. O maioral dos anjos se rebelou, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Então, o Senhor hoje, Ele quer nos preparar para exercer a autoridade de Deus. É por isso que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que o nosso pai Adão foi colocado diante da árvore da vida,
Se ele comesse da árvore da vida, ele seria plenamente preenchido pela vida de Deus. Mas Eva foi enganada. O diabo pôs dúvida no coração dela. Dúvida da palavra de Deus. E a semente ruim entrou em nós. Mas o Senhor não desistiu de nós. O Senhor Jesus, ele nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo. E ele é chamado de o último Adão, porque ele se tornou o Espírito que dá vida. Ele é essa escada. Ele representa a vida desses 4 seres viventes. Ele quer nos dar um coração de boi, um coração de servo, uma autoridade de leão e a visão de uma águia. E somos nós, os homens, criados à imagem e semelhança. Em Apocalipse 12, aquela mulher chora com as dores do parto. Ela sofre para dar luz ao quê? A um filho varão. E ali retrata aquela luta que está ocorrendo. Que luta? É a luta para vencer esse 1/3 de anjos caídos. E Miguel está nessa luta. E a gente pode até pensar que foi Miguel que venceu. Não foi. Miguel nunca pecou. Vamos ler lá em Apocalipse 12, um pouco à frente. No versículo 11, Apocalipse 12, 11, fala: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, isso aqui é para nós. Você quer vencer aquele dia? Nós temos que aprender a usar o sangue do Cordeiro. Para que serve o sangue do Cordeiro? É para limpar pecado. O Senhor sabe que nós somos homens e temos 2 naturezas. Uma natureza ruim e, quando nós cremos, nós ganhamos a natureza de Deus. Mas quando nós pecamos, nós precisamos nos humilhar e usar o sangue. Miguel estava na luta. Mas quem venceu foi o filho varão, que foi arrebatado aos céus. Nós precisamos anelar ser esse filho varão. Para isso, nós precisamos hoje aprender a usar o sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra não é só para nós conhecermos intelectualmente. A palavra é para nós praticarmos. Ainda mais numa cidade do tamanho da nossa, todo mundo se conhece. Aqui, se a gente fizer qualquer coisa,
que vá contra o que está na palavra, os outros verão facilmente. É muito bom a gente morar numa cidade pequena, de 18 mil habitantes, né? É mais tranquilo, embora também estamos tendo problemas de bandidagem. Temos que orar, porque a luta, ela começa na oração. O viver da igreja é o viver familiar, é o viver de reuniões. O que mais? Viver social, que nós estamos envolvidos numa sociedade, mas o quarto aspecto é o viver de luta espiritual. Então, nós precisamos orar também pela nossa cidade, pelas nossas autoridades. Senhor Jesus, voltando a Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então nós temos uma vida independente em nós, mas nós não podemos ficar amando a própria vida. Nós temos que seguir o Senhor. Ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Que nós possamos ter essa experiência em nosso viver, sabendo que o Senhor quer nos dar uma visão celestial. É como o apóstolo Paulo falou em Colossenses: pensai nas coisas lá do alto. Nós temos que ler e reler essas passagens, porque na medida que a gente rumina, a gente vai ganhando luz. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. E é como o apóstolo João ouviu, né? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Nós temos que ter esse sentimento. Eu quero subir para uma outra dimensão. Nós passamos por problema? Sim. Seca. Preço dos produtos. Tudo isso são as tribulações desse mundo. Agora a questão é: em quem confiamos? Em quem buscamos refúgio? Que nós possamos, cada um de nós, termos a nossa experiência com o Senhor. Amém? Vamos levantar, multiplicar em pequenos grupos e vamos compartilhar